Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui. Vamos para mais uma questãozinha do Enem 2017. Essa daqui é bem interessante, olha só. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. Então, ó, tem dois blocos, aqui tem um cano ligando os dois e ele é igual ao cano de entrada. A água entra no sistema pelo cano do reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível da água no reservatório 1 em função do volume V de água no sistema? O que eu indico você fazer nesse tipo de questão? Não se guia pelos gráficos, tá? Monta o seu próprio gráfico e vê com qual ele bate. Por quê? Entenda que questões no Enem, as alternativas erradas, elas não são absurdas. Então, se você ficar procurando justificativa para cada alternativa, você vai acabar encontrando uma justificativa errada para uma alternativa errada. Que a justificativa vai fazer sentido, mas ela é a alternativa errada. Então, para você não se sabotar, monta o teu gráfico, certo? E compara com as alternativas. Primeiro, questões desse tipo, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo. Então, você está sendo cobrado aqui, a habilidade está sendo cobrada de você, é você entender a situação e jogar no gráfico. A gente sabe que o gráfico, ó, ele está dizendo ali que é um gráfico volume, altura. Então, o que está variando? O volume de água que for entrando vai fazer o X variar, né? O X vai passando. E o que vai acontecer com a altura do nível da água no reservatório 1? Então, esse gráfico está levando em consideração a altura da água no reservatório 1, não é no reservatório 2 ou uma média. Então, ó, conforme o tempo for passando, ou seja, a água for entrando, qual vai ser a variação da altura no reservatório 1? Então, vamos pensar. Num primeiro momento, a água vai entrando aqui e vai entrando no reservatório 1. Então, ó, vazões iguais, né, espaços iguais na vazão, certo? Que está relacionado diretamente ao tempo, porque o tempo vai passando, a vazão que vai entrando, a quantidade de água que vai entrando é a mesma. Então, ó, o tempo vai passando, o que acontece com a altura? Você vai subindo a altura de maneira linear. Por quê? Espaços de tempos iguais vão fazer a mesma quantidade de água entrar, que vai fazer a altura subir na mesma proporção. Então, partindo do zero, nós temos inicialmente um crescimento da altura, uma variação da altura no reservatório 1 linear. E a gente sabe que a variação linear vai ter como representação uma reta, né? Uma função afim, beleza? Então aqui a gente já pode jogar fora essas alternativas aqui, certo? Ou vai ser a A, ou a D, ou a C. Mas vamos pensar. Para ser a letra A, isso tem que continuar subindo constantemente na mesma ideia. E repara que vai acontecer uma coisa aqui quando ele fala que, ó, a água entrar no... ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Então, quando a água encontra esse nível, chega nesse nível, ela começa a entrar e entrar para o reservatório 2. Lembra? Isso daqui é um gráfico vazão por altura no reservatório 1. Quando chegar nesse nível, o que vai acontecer? A água vai direto por 2. Qual a variação da altura no reservatório 1? É nula, porque a água vai estar indo direto para o reservatório 2. Então, durante um período, até a água chegar no reservatório 2, no nível do reservatório 1, ela vai ficar entrando aqui, o tempo vai passando, o X vai correndo, e o que acontece com a altura no reservatório 1? Está estabilizada. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma constante, certo? Isso vai ficar durante um tempo, ó, uma reta horizontal. Por quê? Eita! Vai acontecer variação no eixo X do volume, mas não vai acontecer variação na altura. Então, a gente já tira a letra A também. E aí depois, quando iguala aqui, ó, o nível da água, o que vai acontecer? A água vai entrar e vai voltar a subir o reservatório 1. Mas repara que agora, além de subir a altura no reservatório 1, a água também está indo para o reservatório 2. Então o que está acontecendo? A altura está subindo no reservatório 1? Tá. Mas ela está subindo na mesma proporção que estava subindo antes? Não. Por quê? Porque agora a quantidade de água está sendo dividida entre os dois reservatórios. Então, vamos botar aqui uma ideia, se depois, em um tempo específico, entravam 10 litros d'água, vamos dizer assim, 10 litros d'água entrando, subia 10 centímetros de altura, agora não sobe mais, porque esses 10 litros d'água estão divididos nos dois reservatórios. Então, em teoria, vai subir 5 em um e 5 no outro, certo?
Então, ó, continua sendo um crescimento linear, só que agora a inclinação é menor. Por quê? Porque a vazão é menor, ou seja, no mesmo espaço de tempo, ó, que tinha aqui, ó, vamos botar o mesmo espaço de tempo, a variação da altura vai ser menor. Vou subir menos altura. Então a inclinação é menor, dando a alternativa D. Aqui na alternativa C ele fala que é constante, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Pega essa dica de fazer o teu gráfico comparar com as alternativas. Com muito treino você faz isso no estalo, ok? Tem que fazer questões anteriores, você não demora tanto para fazer isso, como eu demorei aqui porque eu tô te explicando. Mas vamos para cima, eu vejo vocês na próxima questão. Até mais, galera!